Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo. Pessoal, vamos então para o 10º e último vídeo da montagem do nosso treinador aqui, o Star Trainer, certo? Vamos fazer agora a parte do para-brisa frontal, aquela parte preta que eu falei que é opcional, tá? Para quem não viu ainda, me refiro a essa parte aqui, tá? Temos aqui o protótipo, né? Essa parte preta aqui, tá? Vou fazer ela aqui para demonstrar também para vocês. Mas eu sempre faço nos meus porque eu gosto, acho que fica bonito, tá bom? Mas é opcional. Então vamos fazer ela agora. Bom, estou aqui com o para-brisa e para fazermos aquele molde, né, que vai se transformar no vinil preto aqui, precisamos colocar e tirar ele duas vezes. A primeira vez vai ser para fazer o molde, né? E na primeira vez vamos fixar ele com fita crepe, tá? E depois de pronto, instalado aqui o vinil preto, vamos fixá-lo definitivamente com fita durex, tá certo? Então eu vou fazer agora, vou colocar as fitas crepe aqui nas pontas e já volto já. Coloquei aqui, ó, as fitas. Então você vai fazer a mesma coisa aí, tá? Coloca uma aqui, ó, na metade aqui dessa parte aqui, coloca uma aqui, outra aqui perto da ponta aqui, em cima, tá bom? Uma maior aqui na quina aqui embaixo, da quina para cima, mais ou menos nesse ângulo aqui, mesma coisa do outro lado. E agora o importante é nós posicionarmos essa parte reta aqui do plástico bem paralelo aqui com o compensado aqui em cima. E essas duas bordas aqui lateral, as partes laterais aqui, também bem paralelo, tudo encaixado nesse quadro aqui, certo? Eu vou olhar por cima aqui, fica mais fácil para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, com os dedos, você percebe aqui que tá paralelo aqui, né? E aqui também. Tenta deixar o mais paralelo possível e melhor centralizado aqui. Prende, certo? Prende essas duas aqui. Depois prende essas duas do lado aqui, ó, esticando elas um pouco. Tipo assim. Verifica que está tudo bem paralelo, tudo certinho. E aí depois você pega e com um pouco de força estica aqui, ó, de um lado e do outro. Só que na hora de esticar você olha de um lado e olha do outro para ver se ele está paralelo aqui o plástico com essa coluna aqui, certo? Então eu estou fazendo isso agora. Estou olhando aqui de um lado, estou olhando o outro aqui, estou ajustando. Aparentemente está certinho dos dois lados. E agora com força aqui, ó, eu vou prender aqui na lateral. Certo? Verifica que ele está bem preso aqui, que não está folgado aqui. Que ele está praticamente igual essa parte aqui com essa. Tá? E aí, agora, estando tudo certo, vamos marcar com uma caneta Bic aqui. Vamos fazer a marcação para tirar o molde. Não sei se o azul aqui vai pegar. Vou marcar um pouquinho mais forte para marcar o Depron um pouquinho. Não muito. Assim. Agora vamos retirar aqui. E aí ficou marcado, tá vendo? Tá marcado aqui. Aqui a caneta marcou bem.
E agora eu vou pegar um papel vegetal, vou colocar aqui por cima e vou fazer a delineação aqui com uma caneta também. Já retorno já. Bom, o que eu fiz aqui então? Coloquei um papel vegetal preso, tá? De um lado e do outro aqui, com fita, aqui em cima também. O final dele aqui eu coloquei bem nessa interseção aqui, nesse ponto aqui, certo? Mesma coisa fiz do outro lado aqui. Bem nesse ponto certinho aqui, ó. Aí eu, com uma caneta, marquei aqui toda a borda aqui dele aqui, né? De um lado, aqui também, até lá embaixo. E aqui eu desci reto com a coluna aqui, certo? Tracei uma continuação aqui da coluna. E aqui eu peguei a risca que tinha no fundo que nós fizemos lá, né? Agora há pouco. Só que desse lado aqui eu não consigo ver, porque é azul, né? Não consigo ver de jeito nenhum aqui a marcação aqui. Então, como eu imagino que seja simétrico, né? Um lado com o outro, então eu vou tirar o papel agora e vou dobrar ele aqui. Vou comparar essas pontas aqui, né? E vou tracejar aqui, ou já vou cortar aqui direto já essa marcação desse lado aqui, certo? Vou dobrar ele, né? E aqui também. Só que aqui eu marquei rente aqui, tá? Só que eu gosto de cortar um pouquinho mais para dentro, assim, para ele dobrar para dentro, para dar um acabamento em cima do painel, tá? Uma borda, deixar uma borda preta em cima do painel, assim como no outro lá, nesse aqui, ó. Olha lá, com uma borda ali para dentro. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então eu vou tirar aqui agora. Já está tudo marcado, né? Tirei aqui, ó. Então ficou assim. Agora é só dobrar, fazer o recorte ali, né? Desse lado aqui. Então, dobrei ele aqui, certo? Ó, dobrado aqui. Então tá casando certinho aqui de um lado com o outro. Desse lado tá marcado, desse lado não tá, né? Eu vou fazer o corte aqui já por esse lado aqui. E aqui eu já vou fazer o corte já com uns 4, 5 milímetros para dentro aqui, para fora, né? Para deixar aquela borda que eu comentei ali, certo? Então eu vou cortar aqui já. Cortei aqui, ó. Parte de fora. E agora aqui na parte de dentro, vou fazer a marcação aqui, um pouquinho para dentro. Paralelo. Cortar aqui também. Aí, ficou assim. Então agora eu vou passar isso aqui para o vinil preto, tá bom? Então, passei aqui, ó, pro vinil preto, certo? Coloquei isso aqui atrás do vinil lá, ó, atrás do vinil, prendi, marquei com a caneta, recortei,
Estou com essa peça aqui, tá? Aqui, já marquei o centro já, o centro aqui da fuselagem, com um pedacinho de fita crepe aqui. Agora eu vou posicionar ele aqui. Posicionar ele aqui no meio. Tem que olhar de cima. Eu posicionei ele no meio aqui. Vou prender de um lado aqui na posição certa já. Vamos ver como é que tá desse lado aqui. Tá certo também. Vamos ver a altura que ficou lá do outro lado. Deixar da mesma altura desse lado. Então agora vamos tirar o papel aqui e fazer aquele esquema lá, né? Tirar o papel de um lado. Vamos vir com ele aqui já na sua posição aqui. Tem que dar uma ajustada. Aqui eu consigo ver a delineação aqui pelo amassado do Depron aqui. Acho que é aí. Vou fazer do outro lado. Aí ficou assim. Agora vamos um lado ficou um pouquinho mais alto que o outro. Beleza, agora eu vou colocar o ferro para esquentar, que eu esqueci, e vamos dar continuidade. Então, eu cortei aqui, tá, com a tesoura, fiz vários cortezinhos aqui de uns 5, 6 milímetros de distância cada um aqui, para podermos dobrar aqui, certo? E o ferro já está quente já, então vamos fazer isso.
Ficou assim. Aqui ficou uma pontinha um pouquinho maior no preto aqui, eu vou passar o estilete aqui e vou acertar, tá? E aqui dos lados, geralmente aqui dos lados onde pega no Depron aqui, né? Às vezes ele não quer colar direito, como desse lado aqui, tá vendo? Olha lá. Também vou passar um pouquinho de cola de isopor aqui e vou colar depois, certo? Beleza, agora vamos fazer... Sim, vamos preparar o... Vamos preparar para colocar definitivamente agora o para-brisa. Eu gosto de colocar, tá? Acho que fica em destaque colocar uma borda aqui do lado aqui, que de novo, né? Pegar o protótipo aqui, que é essa daqui, tá? Fica destacado, mas é opcional também. Se você não quiser, você pode não colocar, não precisa colocar isso aqui. As duas vantagens que eu vejo de colocar isso aqui é que deixa destacado, né, a borda aqui, a ponta do para-brisa. E também caso você ou eu colocamos aqui o preto um pouquinho para fora aqui, né, a hora que encaixar aqui o preto ficou um pouquinho para fora, aí tem como vir e consertar aqui, entendeu? Acertar aqui. Então é uma coisa a ser pensada se vai colocar ou não aí no seu caso aí. Vamos preparar aqui então. Para isso, vamos aproveitar que ele está na mão aqui ainda, né? Eu vou passar essa borda aqui para o vinil. Vou deixar marcado aqui. Para depois, na hora que tiver instalado já o para-brisa, nós teremos, né, essa borda aqui como referência já marcada aqui já. Então, ela está aqui marcada já certinho. Depois vamos utilizá-la. Aí vou passar uma risca paralela aqui, né? Podemos fazer isso aqui agora, ó. Passar uma mais para baixo um pouquinho. Aí. Depois é só recortar e instalar, certo? Agora eu vou preparar, agora vai ser definitivo, tá? A instalação aqui. Agora eu vou preparar aqui os durex aqui, tamanho certinho, para nós colocarmos aqui já em definitivo, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma tira de durex desse comprimento aqui, por uns 20 milímetros, tá? De largura. Coloquei o durex aqui no plástico, tá? Então ficou 5 milímetros aqui no plástico e 15 milímetros para baixo. Posicionei aqui o para-brisa aqui bem certinho aqui, né? Bem paralelo aqui, tudo certinho aqui. Posicionei ele aqui e dobrei a fita durex, certo? Então estamos nesse ponto aqui, tá? Agora eu vou, aliás, já acertei aqui as bordas, né? Por quê? Porque às vezes o Depron vem um pouquinho mais fino aqui nessa parte, né? Como a gente já conversou lá atrás. E aqui fica uma bordinha para fora, sabe? Ó, agora tá certinho aqui. Então o meu tinha ficado aqui de um lado aqui uma bordinha para fora aqui. Então eu vim com a tesoura aqui e acertei aqui, entendeu? Coisa mínima mesmo. Dava até para passar sem, mas resolvi deixar bem certinho aqui. Procura fazer isso também, tá? O seu aí, deixa bem certinho. Então tá certo aqui, tá certo aqui, tá certo aqui. Pega um pedacinho de durex agora, desse tamanhozinho aqui assim, ó. E prende aqui em definitivo.
prende um lado, o mesmo tamanho prende do outro. Dá uma esticada e prende. Certo? Aqui eu coloquei de novo, né, duas fitas crepe grande para a gente puxar para esticar, certo? Coloquei ela uns 30 milímetros aqui para dentro do plástico, tá? E vamos agora esticar e ao mesmo tempo olhar para um lado da coluna e para o outro e ver se se elas estão certas ali, né? Porque tem que ficar um pedaço da coluna para a gente colocar a fita ou o vinil ali para prender, certo? Em definitivo. Então você estica aí bastante, verifica um lado, verifica o outro. O meu tá paralelo aqui, tá igual, de um lado e do outro, tá? Se o seu tiver diferente, aqui tiver cobrindo praticamente, o plástico tiver cobrindo praticamente toda a coluna, você tira isso aqui e corta um pouquinho aqui, tá? Corta um pouquinho de nada, alguma coisa aí. Caso aconteça isso, caso já esteja certo aqui, ó, aparecendo ali o plástico, aqui, ó, aparecendo o plástico ali e a coluna, então você já fixa definitivamente, tá? Confere mais uma vez um lado e do outro, estica bem e prende. Prende de novo. Verifica que aqui não ficou frouxo, tá? Ficou bem esticadinho aqui. Verifica, você que fez a parte preta aí, se a parte preta tá casando direitinho aqui com o plástico, tá vendo? O meu aqui, deixa eu ver. O meu ficou casando direitinho aqui, não ficou nada nem para dentro nem para fora. Não precisaria nem colocar a borda aqui, tá? Vou pensar aqui se eu vou colocar essa borda ou não, aqui ficou bem certinho aqui, tá bom? Caso o seu ficou muito torto aí, é bom você colocar a borda para disfarçar, certo? Bom, agora o meu durex que eu tenho aqui, para falar a verdade, ele não tá grudando muito bem. Não sei se a qualidade dele não é muito boa ou ele é velho, tá? Então eu não vou arriscar colocar aqui, porque pode ser que solte, né? Porque aqui tá fazendo uma pressão, né? Para querer voltar para lá, né? Então aqui eu vou preferir colocar uma tira de vinil aqui, tá bom? No caso aqui eu vou colocar uma azul e uma branca aqui desse lado aqui. Vou preferir fazer isso, tá bom? Então, vou colocar aqui o vinil aqui na coluna, certo? Vim com ele aqui. Vou prender ele aqui. Vou colocar uma fita aqui provisória para segurar aqui. Segurar a lateral aqui. Vou retirar essa. E vou vir com essa. E ainda vou vir com o ferrinho aqui para colar bem. Fazer do outro lado. Vamos colar aqui o lado azul.
Ficar de olho aqui que o azul não está colando tão bem quanto o branco. Caso não descole, vamos ter que colar de uma outra maneira. Acho que não. Tá bem colado. É isso, agora eu vou vir com a borda aqui na lateral para completar. Então, pessoal, concluí aqui a borda, ó, coloquei a borda aqui, tá? Casando aqui com o final aqui do vinil aqui que eu coloquei aqui, certo? Dividi aqui, né, entre branco e azul. Achei que ficou legal. Aqui vem ela azulzinha aqui também, acabando aqui, combinando a curvinha aqui com o vinil que a gente colocou aqui, fixando a para-brisa, tá? Ficou assim. Aqui, ó. Assim como no outro, no protótipo, ficou aparecendo aqui. No outro, tá? Ainda ficou o durex, ficou... Sabe quando você põe a sua digital no durex fica aparecendo? Então, ficou aqui, né? Aí eu resolvi colocar uma parte preta aqui. Como se fosse um degradê, né? Esse aqui, ó. Mais uma vez. Olha lá. Coloquei ali, né? Achei que ficou legal também. Acho que eu vou colocar nesse aqui também. Apesar de que não ficou... o durex ficou bem certinho, né? Não ficou nenhuma mancha. Mas ficou aparecendo o compensado ali, né? A parte escura do compensado ali, a parte clara. Achei que ficou meio estranho. Então vamos colocar o degradezinho aí. Para dar um acabamento melhor ali em cima. Vamos aqui na raça mesmo. Aí. Ficou assim. Pelo menos agora esconde o compensado, né? E a hora que a asa vier aqui, dá um acabamento legal também. Assim como foi no outro. Então é isso, tá? Concluído aí. Depois de um tempão aí, concluímos aí a para-brisa, né? E agora vamos ver o que a gente vai fazer aí agora. Bom, vamos então intercalar a montagem a continuação da montagem da asa aqui, né, trabalhando nela, com a fuselagem que falta bem pouco agora. Bom, chegou a hora então de passarmos aqui massa, né? Então isso aqui também é uma coisa meio que opcional, tá? Tem gente que não vai passar massa, que só vai dar uma lixadinha e vai entelar, certo? Então é opcional de cada um. Eu não, eu vou trabalhar aqui, vou procurar deixar a parte de cima da asa bem lisinha, bem próxima ali, né? Evidentemente nunca vai ficar próximo igual ali ao Depron da fuselagem, né? Mas vamos tentar deixar ela bem lisinha para ficar com um acabamento legal, tá? A parte de baixo nem tanto, eu vou evidentemente eu vou trabalhar também, vou lixar tudo, vou passar massa, né? Mas vou caprichar mais na parte de cima aqui, certo? Então vamos começar aqui passando massa. Pessoal, eu resolvi editar essa parte do vídeo para mostrar para vocês como que eu costumo deixar a massa quando for usar no isopor.
Diferentemente de quando a gente usou ali para tampar os buracos da fuselagem, para passar no isopor eu costumo deixar ela um pouco mais cremosa. Coloco um pouco d'água e deixo ela mais ou menos nessa densidade aqui, tá? Meio cremosa assim, e facilita bastante para passar no isopor. Então eu recomendo aí que você faça isso também, mas vai colocando aos poucos, tá? Um pouquinho de água, aí você vai mexendo e tal, até chegar a esse ponto aqui mais ou menos, certo? Vamos dar sequência então no vídeo. Passar uma massa aqui, já para tampar já os veios aqui da vareta, né? Vamos procurar já deixar aqui na mesma altura, para depois quando vier lixando, já ter alguma camada de massa aí para a gente ir tentando igualar, certo? Vou dar uma acelerada aí para o vídeo não ficar muito longo. Então, passei aqui uma mão aqui onde tem as varetas, né? Para já preencher já o afundado que tem ali, né? Na parte de baixo já adiantei também, já fiz, certo? Em todos os lugares onde tem vareta aqui, nas pontas aqui, né? Onde nós fizemos o reforço, aqui, enfim. Bom, aqui já é noite, já tarde, eu vou encerrar por hoje, deixar secando aí. Amanhã eu dou uma lixada e a gente continua aí na montagem, tá bom? Valeu! Bom pessoal, estamos aqui com a asa, é um outro dia já. A massa já está bem seca mesmo, tá? E eu vou fazer o lixamento dela agora, a parte de cima e a parte de baixo. Eu costumo usar, como eu disse lá atrás, esse tipo de lixa aqui, ó. Ela é aquele material bem flexível aqui, né? De um lado ela é mais fininha, do outro lado ela é mais grossa. Então eu vou dar uma boa lixada nela toda agora. Eu costumo colocar uma fita crepe aqui na emenda do Wilder, aqui da parte móvel com a parte fixa. Colocar aqui uma fita crepe para proteger, né? Para não estragar. Depois, se tiver tudo lixado, eu tiro e dou uma lixadinha aqui em cima e embaixo, tá? Então é isso. Agora é um processo repetitivo, pessoal. Lixar agora. Passar um pano úmido para tirar o pó. Aí vê onde que ficou algum defeito. Passa a massa de novo. Espera secar. Lixa de novo. Passa um pano úmido. Aí você vê se ficou mais algum defeito e tal. Faz isso até o ponto que você achar necessário que esteja bom para você, né? Para deixar ela pronta para entelar. Normalmente, como eu já disse, eu costumo passar 3 mãos aqui em cima de massa. E umas 2 embaixo. No máximo, tá? Para mim aí já fica o ponto bom já de entelar. Obviamente também se eu passar 3 massas e ver aqui um defeitinho, uma amassadinha aqui, alguma coisa, eu vou corrigir, certo? Então até o ponto que eu ver que está satisfatório para mim entelar. Como nós já lixamos lá atrás a fuselagem, tudo, né? Demonstrei tudo como é que lixa e tal, então não vou filmar até agora para não tomar mais tempo, porque eu quero terminar esse vídeo aqui com menos de 1 hora, porque já ficou grande demais já o tutorial de montagem, certo? Então é isso, eu vou lixar agora tal, e vou vir com ela praticamente pronta para entelagem, ok? É isso então. Bom pessoal, fiz o processo aqui, né? 2 vezes eu passei massa, lixei, e para mim aqui na parte de cima 2 mãos já ficou bom, tá? O meu nível de exigência já ficou bom, e uma mão na parte de baixo aqui. Não sei se é porque eu tô cada vez ficando menos exigente, menos perfeccionista. Para mim nesse nível aqui já está bom para entelar, certo? Se você olhar bem mesmo de pertinho, tem ainda algum buraquinho, uma coisa ou outra, mas a hora que o vinil passar aqui, você entelar, vai ficar tudo retinho, não vai nem aparecer, certo? Então eu vou agora passar 2 mãos de cola. Eu gosto de usar essa cola aqui, ó, da Cascorês, para ajudar o vinil
ou a fita a grudar melhor no isopor, tá? Antigamente eu nem precisava usar isso aqui, mas depois de um tempo, como eu já disse lá atrás, parece que eles mudaram a cola do vinil e não gruda tanto quanto era antigamente, certo? Então vou fazer isso. A cola também eu gosto de diluir ela, gosto não, né? Tem que diluir ela com água, tá? Eu gosto de usar uma proporção aí, mais ou menos uma parte de cola e 3 de água, para não ficar, porque ela é bem grossa, sabe? E se você passar ela muito grossa, corre o risco de ela começar a encaroçar tudo, né? Então eu gosto de deixar ela bem diluída e passar 2 mãos, tá? Passa uma mão, espera secar totalmente, depois passa uma segunda mão, espera secar, aí sim, se ficar um pouquinho rugoso, a gente dá só uma lixadinha, uma quebradinha só com uma lixa 220, passa um pano um pouco úmido, espera secar e aí sim está pronta para entelar, certo? Então eu vou preparar a cola aqui e já vou passar aqui um pouco para vocês verem como é que eu faço, tá bom? Outra coisa que eu gosto de fazer também, que precisa fazer, é porque quando a gente cola as partes aqui, isso aqui fica bem grudando aqui, bem raspando aqui, né? Então eu gosto de alargar um pouquinho, até porque a hora que você passar a cola, se você deixar assim é capaz dela grudar, e a hora que você for forçar ela rasgar, sabe? Então eu gosto de alargar um pouquinho aqui assim, ó, com uma espátula dessa aqui bem fininha. Eu ponho bem devagarzinho aqui assim, e vou até o fundo, faço um pouquinho assim, ó. Aí ela dá uma largada no isopor e ela já fica livre, sabe? Então eu vou fazer isso do outro lado agora. E vou fazer a cola agora e já vou voltar passando um pouquinho pra gente ver. Fiz aqui a mistura. Eu acho que eu coloquei até mais, coloquei 4 por 1, tá? Ficou bem ralinho. Mas antes assim do que deixar muito grosso e acontecer aquele negócio de encaroçar, né? Então eu costumo usar um pincel macio, ou mais ou menos macio como esse aqui. E aí eu vou aplicando assim, ó. Aplico nela toda. Primeiro costumo passar na parte de baixo. Tem que passar aqui também, né? Porque aqui é onde o vinil vai grudar também na dobra aqui. E é isso. A gente vai passando aqui e tal. Fazer aqui um tanto aqui para vocês verem. Mas é simplesmente isso aqui. Então, passei aqui em toda a parte de baixo, certo? Vou fazer o mesmo na parte de cima agora. E vou colocar ela para secar. Depois que secar totalmente, eu vou fazer uma segunda mão, parte de cima, parte de baixo. Esperar secar, aí eu volto. Bom, voltando aqui, passei as 2 mãos de cola, né? Passei uma mão, esperei secar, passei a outra. E depois agora eu dei uma lixadinha com uma lixa 220, tá? Eu costumo usar esse tipo de, não sei como é o nome disso aqui, acho que é suporte, né? Coloco a lixa aqui no suporte, para que não tenha aquelas beiradas, né? Por quê? Porque a asa está praticamente pronta. Se você for lixar aqui, por exemplo, com uma lixa dessa aqui, de mão, bem que você toma cuidado aqui, né, para dobrar, como a gente comentou lá atrás, e vai lixar, pode acontecer de machucar, e a asa está praticamente pronta para entelar, certo? Só falta dar aquela afinada depois da cola passada, né? Porque realmente tinha ficado um pouco grosso. Aí eu vim com um suporte desse, com uma lixinha 220, e passei nela toda, em cima e embaixo. E agora passei um pano úmido, né? Esperei secar, e agora sim ela tá
100% pronta para começar a entelar. Então vou fazer isso agora, vou preparar o material e a gente vai começar a entelar. Bom pessoal, depois de muito preparo, vamos finalmente aí para a entelagem em si. Separei aqui os materiais que nós iremos usar. No meu caso, como é quadriculado, eu fiz umas marcações aqui, né? Então aqui vai ser azul, branco, branco e azul, certo? Cortei aqui as partes brancas que eu vou entelar primeiro, certo? No seu caso aí, se você for entelar de uma cor só, fica até mais fácil. Você pega e estende o vinil na mesa, né? Abre ele, coloca a asa em cima dele, certo? Vamos entelar a parte de cima primeiro da asa, né? Prende direitinho, faz a marcação, toda a borda, tira. Aí você faz um offset no vinil, né? Uma margem para fora de uns 5, 7 milímetros a mais, né? E depois posiciona essa parte aqui em cima, né? E prende direitinho metade dela, certo? Deixa a borda para cá certinho, 5, 7 milímetros para um lado e para o outro, certinho, tudo alinhado. Desse lado também, né? Prende direitinho desse lado, como nós fizemos na entelagem da fuselagem, né? E depois, você, com essa parte toda presa, você levanta aqui o vinil, tira o papel e vai assentando para cá, né? Depois que estiver assentado aqui, você tira do lado de cá e assenta. O mesmo processo que nós fizemos na fuselagem. Vou fazer mais ou menos parecido aqui, como é quadriculado, fica até mais fácil aqui. Eu posso até fazer mesmo aqui na raça, só colocando por cima aqui, posicionando certinho e indo entelando, certo? Mas antes disso eu vou colocar as dobradiças aqui, né? Eu tenho quase certeza que se eu entelasse direto aqui também ficaria bom, sem essa dobradiça mesmo. Mas eu vou colocar, até mesmo para demonstrar para vocês. Vou colocar aqui a dobradiça de um lado e do outro, por cima e por baixo, né? O primeiro passo. E aí depois vou vir com a entelagem. Bom, vamos dar início então. Vou colocar o ferro para esquentar aqui. Vamos dar início para esse lado então. Fiz o recorte aqui do tamanho certo aqui, ó. Marquei, fiz uma marcação bem pequenininha aqui do centro aqui da dobra aqui, né, da virada. E com o ferro agora quente aqui. Estou usando um ferrinho novo aqui, ó, testar ele. Vamos ver se presta. E vamos colar então. Passar o ferrinho. Ficou bem colado. Muito bem colado. Vou fazer o mesmo da outra parte e já volto. Então, fiz o outro lado aqui. Esqueci de falar, tá? O comprimento aqui foi de 30 milímetros, certo? Fiz a parte de baixo aqui também, de um lado já. O comprimento aqui que eu cortei foi de 40 milímetros, tá? E fiz uma marcaçãozinha de 10 milímetros aqui e aqui. E prendi ele a 10 milímetros aqui e fui deitando ele. Agora vou demonstrar para vocês como fazer a parte de baixo desse outro lado aqui, certo? Então fiz a marcação aqui, ó, 10 milímetros aqui, 10 milímetros aqui. Estou com a peça já cortada. Vou colocar ela. Prender só desse lado aqui, do lado maior aqui da asa, né, a parte de cima aqui.
passar o ferrinho aqui já. Só nessa parte aqui. Agora vou dar uma dobrada aqui, ó. E com o dedo eu vou vir aqui acertando ele aqui na parte reta aqui, ó. Por isso que é importante lá, quando você estiver passando cola, passar cola nessa parte aqui para o vinil colar bem, certo? Então, vem com o ferrinho aí, passa. Quero deixar bem colado aqui. Agora vamos passar na parte aqui inclinada. Primeiro você passa com a mão, dedo. Depois com o ferro. Pessoal, o ferro não é sem fio não, tá? É que ele tá curto o cabo aqui da onde é a tomada. Aí eu tirei um pouco. Mas ele mantém a temperatura por um bom tempo. Aí a primeira dobrada que você der, né, ele vai ficar mais duro para baixo, porque praticamente está quebrando aquele restinho de isopor que tinha, né? Ó. Agora já está bem molinho. E com a dobradiça feita em cima e embaixo. Por isso que eu sempre falei nos meus manual de montagem lá. Nunca separa o aileron da asa, tá? Porque é tão fácil você só vir encapar com ele aqui sem separar o aileron, né? Pronto, tá aí, ó. Nunca vai dar defeito e ainda por cima vai a entelagem ainda. Quer dizer, a entelagem vai só aqui por cima, né? Aqui nós iremos fazer só aqui, essa parte aqui pra cá. Então fica com uma camada de vinil aqui, ó, a dobradura, a dobradiça. E duas camadas aqui. Nunca vai dar problema. E também fica com zero folga. Enfim, fica... Só não fica perfeito porque perfeição não existe, mas fica muito bom. Beleza, vamos dar prosseguimento agora. Eu vou colocar essa parte aqui. Essa parte aqui. Vamos colocar ela aqui já entelar. Fiz as marcações ali, ó. Aonde vai ser. Então eu vou retirar o vinil e já vou colar já. Meio que na raça.
esse meio que na raça é porque eu já tenho um pouco de experiência. Se você não tem muita experiência, faz naquele outro formato, né? Prende primeiro um lado, aqui direitinho, a linha, né? Aí depois com ele metade preso aqui, você levanta, mesmo com a peça pequena, né? Você levanta, tira o papel, prende aqui, depois solta desse lado e prende. Mas eu risquei aqui, fiz na raça e deu boa. Passar o ferrinho aqui pra... Ó, aqui eu esqueci de colar, de cortar. Esqueci de cortar aqui, ó, a borda de 5 ou 7 milímetros. Ficou grande, mas eu vou cortar agora. Separar aqui já. Vamos dobrar aqui já. O fio é curto, cara. Vou aumentar o fio desse ferrinho aqui. Esse ferrinho aqui eu percebo que você tem que ficar com um pouquinho mais ele no... Pra atuar, tem que ficar com ele um pouquinho mais de tempo. A temperatura não tá igual ao outro, não. Mas funciona também. Bom, acabei já cortando aqui já passei o ferrinho aqui já tudo. Arrumei uma extensão pro ferro que estava me atrapalhando bastante, agora já dá para trabalhar melhor. Vamos passar aqui agora a parte superior aqui para deixar ele bem colado e bem lisinho, né? Realmente esse ferro aqui ele não tem controle de temperatura, ele não chega na temperatura do outro não, mas dá para usar. E ele também é 110-220, né? Pode ser que no 220 ele esquente mais, porque eu abri ele não tem um circuito eletrônico dentro, ele só tem uma espécie de uma cerâmica e a tensão chega de um lado e do outro dessa cerâmica. Então eu acredito que ligando no 220, agora ele está no 110, ele vai esquentar mais. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse ferro e ver se ele é bom mesmo, se eu indico ele ou não, porque é um teste só, né? Mas é assim, a chance dele estragar o isopor é menor, porque ele não é tão quente quanto o outro, já não corre o risco de estragar logo de cara. Bom, feito aqui, beleza, um lado. Agora eu vou entelar esse lado de branco aqui também, esse de azul e esse de azul. Pessoal, como eu já demonstrei para vocês as partes mais críticas aí, eu não vou perder o tempo de vocês aí e deixar o vídeo mais comprido ainda, né? Então eu já vou vir com ele já todo entelado já, quase todo entelado. E aí depois a gente dá prosseguimento, tá? Tem gente que gosta de
antes de entelar, já fazer os buracos dos servos, tudo direitinho, né? Eu gosto de fazer depois que tiver já tudo entelado, prefiro, tá? Então é isso, vamos dando sequência. Voltando aqui, pessoal, fiz aqui a entelagem da asa, né? A parte de cima. E ao contrário as cores na parte de baixo, certo? No quadriculado que a gente está seguindo aí, do grafismo. Deu um trampo do caramba. Seria muito mais fácil fazer tudo de uma cor só, né? Então eu recomendo que vocês não façam esse grafismo aqui, modifiquem ele, tá? Vamos lá. Vamos agora então colocar aí o... Vou escrever Red Bull aqui, né, na asa. Já fiz as marcações aqui para adiantar, já recortei já o fundo ali. E como nós vamos aplicar vinil em cima de vinil, a possibilidade de ficar com bolha de ar é bem grande. Então eu vou, dessa vez aqui, novamente eu vou usar o bom e velho borrifador aqui, água com um pouquinho de detergente. Vamos fazer aqui a colocação com água, certo? Então vamos pegar aqui o lado, vou sentar aqui, pegar aqui o lado que vai ser a parte do Bull, né? Red Bull. Então já cortei aqui certinho. Já fiz as marcações aqui onde colocar. Então vamos dar uma borrifada aí. E colocar aí. Só desse lado também. E vamos... Deixa eu ver qual que é o lado aqui. É esse. Bom, como vocês sabem lá, né? Fizemos lá atrás, lá. Aqui é tranquilo porque ele escorrega. Dá para você ajustar aqui facilmente. E também não tem como ficar com bolha de água porque... Com bolha de ar, né? Porque a água ela vai expulsando. Então já posicionei aqui no lugar certo. Deixa eu dar uma conferida aqui olhando de lado. É isso mesmo. Já está no lugar certo. Vamos tirar o excesso. Está escorregando bastante. Vou pegar um pano. Agora eu vou passar um paninho até ficar bem seco. Aí, tá no lugar, bem sequinho, nenhuma bolha de ar. Show. Agora vamos colocar o do lado de lá. Não vou demonstrar porque, né, já me demonstrei aqui como é que faz. Vou voltar com ele já colocado do lado de lá, a parte branca. Então, coloquei aqui o outro lado, certo? Vamos agora então colocar as letras, né? As letras vermelhas aí. Só que essas letras eu não vou colocar com água, tá? Porque elas têm um posicionamento tudo certinho uma da outra, né? Então eu preferi fazer nesse esquema aqui de usar esse plástico transparente aqui, que eu sempre esqueço o nome, né? Então é isso, agora eu fiz as marcações ali onde que vai ser a pontinha aqui, né? Ali também. Agora eu vou tentar colocar, olhar por cima aqui, para não deixar torto, né? Aqui corre o risco de ficar bolha de ar, tá? Mas aí depois, se acontecer, nós iremos tirar com uma agulhinha. Acho que
que é isso? Quando você vê que está dobrando, ficando errado, você volta um pouquinho. É isso, agora vamos tirar. Ficou muito bom. Ficou uma bolinha pequenininha aqui, que depois só com uma agulhinha a gente vem e já resolve a parada. É isso, agora vamos colocar o outro aqui. Vou fazer as marcações aqui e a gente vai colocar esse lado aí. Bom, pelo que eu vi aqui, esse lado parece ser mais fácil. Então vamos tentar colocar esse lado aqui na raça aqui mesmo. Olhar bem para não deixar torto. É, aqui já ficou umas bolinhas já. Uma aqui e uma aqui. Beleza, passar uma agulhinha aí já era. Então ficou assim a asa, a parte de cima, né? Vamos partir agora para fazer a instalação dos servos na parte de baixo, certo? Pessoal, vamos então à colocação dos servos na parte inferior da asa. Temos então aqui algumas opções de como colocar. Geralmente, o pessoal usa um cabo Y. Então, o cabo vai ficar aqui no meio. Escolhemos aqui uma posição aqui à distância, né? Que o servo vai ficar em relação ao centro da asa. Nesse caso aqui, eu não gosto de colocar muito longe e também não gosto de colocar muito perto. Então eu escolhi uma posição aqui, até fiz um risquinho aqui já, ó, 20 milímetros do centro da asa até aqui e 80 milímetros do bordo de ataque até aqui. Tracei 2 risquinhos e vou fazer a furação nesse lado aqui, nesse ponto aqui. Só que eu não vou usar o cabo Y, tá? Eu vou soldar direto os fios. Para mim é mais fácil porque eu, né, tenho ferro de solda aqui, todos os materiais. Então eu vou cortar aqui, vou soldar direto um servo no outro e vou vir com uma extensão e soldar aqui também e vou economizar de usar o cabo Y, mas também não, né, não sou contra, até mesmo eu vendo, né, o cabo, então não sou contra o pessoal usar, normal, tá? Só vou usar esse método aqui. E para você fazer isso, você tem que ter evidentemente um ferro de solda, né, ter os materiais aí, no caso termorretrátil, tudo, né, fazer aquela isolação bem certinho para não ter risco de entrar em curto e também não ligar nada invertido, óbvio, né? Então eu vou fazer isso. Eu fiz aqui a marcação, vamos cavar agora aqui, vamos cavando aos poucos, né, para não correr o risco de atingir do outro lado lá.
cava um pouquinho, vê a altura que tá, tal, vai tirando, até essa parte aqui ficar rente aqui, certo? Vamos dar início então. Então nesse caso aqui eu gosto de usar um estilete mais fininho, né? E também uma chavinha de fenda para você ir tirando o isopor. Faz uma sujeira danada. Geralmente eu costumo usar aspirador ao passo que eu vou cavando, né? Mas no caso aqui eu vou fazer e vou tirar a sujeira de lado ali e depois eu limpo. Então vamos fazer a marcação. Então o pessoal está gravando aqui, a memória do celular encheu, acabou desligando. Mas eu fiz a marcação aqui, ó. Fiz a marcação aqui, coloquei aqui em cima. Contornei com a caneta em volta. E agora vamos começar aqui o corte. Eu vou retirar o tanto aqui que eu cortei. Faz aquela sujeirada que eu falei, né? Mas vamos lá. Então você vê ainda que ficou raso, né? Vamos colocar aqui só ver. Aliás, tem que cortar também essas duas orelhinhas aqui, né? Cortar também aqui, ó. Evidentemente que está bem raso ainda, mas vamos ver como é que está aqui o encaixe já, para ter uma ideia, né? Ó, já encaixou certinho. Aqui eu deixo aberto mesmo, né? Porque o bracinho ele vai correr para lá e para cá, né? Então ele vai ter que ter uma folga aqui, um buraco aqui também para ele, né? E aqui também depois eu vou acertar. Então estamos no caminho certo aqui, ó. Vou continuar agora cortando aqui. Eu costumo ir raspando assim também, ó. E aí você vai percebendo ali o quanto que tá ficando fundo. Vai na manha, pra não fazer demais, né? Chegar do outro lado lá. Vamos ver de novo aqui. Ó, já tá quase lá. Mais uma rodada vai. No caso aqui agora eu só vou raspando aqui, vou tirando as bolinhas.
ver se já deu. Aí. Certinho. Corrente, ó. Olha lá. Exatamente isso. Agora eu vou fazer um corte aqui da saída do fio aqui. Até o centro. Vou pegar uma chave aqui um pouco maior, vou dar uma largada aqui. Depois nós iremos tampar isso aqui com uma tirinha de vinil, tá? Não vai nem aparecer. Beleza, então tá aqui. Gente, vou dar mais uma largadinha aqui. É isso. Agora, devagarzinho, a gente vai encaixando aqui o fio lá para dentro, né? E vai sair com ele aqui. Eu vou cortar a pontinha aqui. Se tem um cabo Y, você dobra ele assim, ó. Dobra ele assim, com cuidado, encaixa lá dentro. E vem com o cabo Y aqui. E faz a conexão. Encaixa essa peça para dentro também, né? Dá uma largadinha a mais aqui. Cuidado também para não chegar do outro lado. Mas dá, porque é bem mais largo que isso, né? E vamos dando sequência aqui. Eu vou agora fazer o outro lado igual. E já volto já com os dois cabos aqui no centro já. Bom, fiz aqui o furo para o encaixe do servo. Fiz o rasgo aqui para o fio. Cortei os conectores dos servos e também do extensor. E liguei os cabos, os fios, todos das mesmas cores aqui, certo? Laranja, vermelho e verde ou marrom, não tenho certeza, sou meio daltônico. Então é isso, liguei todas das mesmas cores aqui. Coloquei também aqui os termorretrátil, né, para a hora que soldar eles ficarem isolados. Então vamos fazer a soldagem agora. Ferrinho aqui já. Assim, colocar uma proteção aqui embaixo para não correr risco de pingar aqui estragar a asa. Tá, então, os 3 fios soldados aqui, né, as 3 junções aqui soldadas. Vou dobrar aqui agora. Colocar o termorretrátil. Coloquei o termorretrátil aqui nos 3, né? Vou vir agora com o soprador para eles encolherem. Se não tiver soprador, pode ser o
o secador de cabelo também. Aí ficou assim, bem isolado. Bom, agora depois é só fazer o rasgo aqui no meio e encaixar tudo para dentro e deixar só a pontinha aqui para baixo, certo? Vamos agora ligar o... Ah, sim, também coloquei as pontinhas aqui, os bracinhos, né, aqui no servo. Coloquei os parafusos já, mas não está em definitivo ainda, porque agora a gente vai centralizar o meio do servo aqui. Coloquei também esses stoppers aqui, aquele esquema que nós fizemos atrás, né? Fiz aqui também. Então é isso, vou colocar agora na posição aqui. Vamos ligar o servo tester para achar o centro do servo. Daí sim a gente já pode colar o servo na posição dele já. Então ele está batendo nos cantos. Aqui é o meio. Então desse lado aqui ele tá praticamente certinho, tá no meio aqui, tá vendo? E daquele lado ali ele tá torto. Então vamos colocar ele no meio. Aí, tá vendo? Tem que ficar 90 graus aqui. Colocar no mais no meio possível. Pessoal, não sei se vocês viram aí no decorrer da montagem da asa, algumas partes afundadas. Geralmente acontece, tá? Mesmo na hora de colocar o servo aqui, de rasgar aqui, deu uma afundadinha aqui, uma amassada aqui. Que nem por aqui, por exemplo, ó. Eu cheguei a amassar bastante aqui na hora de apoiar aqui para fazer o rasgo aqui. Aí isso aqui consegue resolver com o próprio ou soprador, tá? Coloca ele numa certa distância longe e vai deixando assim ele esquentando, o amassado acaba voltando, tá? Então eu fiz isso em várias partes da asa, na parte de baixo e na parte de cima. Depois, na hora que estiver tudo pronto, eu dou mais uma... Também dá para ser feito com o ferrinho. Vai com o ferrinho, vai colocando e vai vendo. Ele vai, o afundado acaba subindo de novo e ficando quase imperceptível. Então fica uma dica, mais essa dica aí também. Bom, é isso, agora está tudo centralizado aqui. Vamos ver se ele está batendo nas pontas ou tá de boa. Ó, aqui, ó. Ele está batendo na pontinha ainda lá, tá vendo? Então o que eu tenho que fazer é alargar um pouquinho mais aqui e aqui, o isopor, né? Aqui já está desse lado, também está um pouquinho, ó, ele está subindo. Então é isso, agora vamos fazer isso aqui, vou fazer um rasgo aqui para encaixar os fios para dentro e a gente volta aí. Então, coloquei os fios aqui para dentro, fiz um buraco aqui, encaixei o fio para dentro aqui também, ficou tudo plano. Depois eu vou vir com o vinil aqui, vou tampar e vai sumir isso aqui praticamente. Vamos agora colar aqui o servo. Eu costumo colar com cola de isopor mesmo, tá? Cola bem. E o dia que precisar tirar, você consegue passando um estilete do lado,
você consegue tirar. Então eu costumo passar dos lados aqui e só um pinguinho embaixo. Garante já que ele vai colar, mas se um dia precisar tirar também para substituir e tal, pneu aero sem os servos, aí você consegue também tirar. Tem que estar tudo bem rente aqui. E é isso, vamos agora fazer do outro lado aqui também. Os fios eu não colo, tá? Só deixei encaixado ali no veio que foi feito. Não colo os fios. Para que se um dia precisar tirar também, facilita. É isso aí. Agora, então pessoal, para a colocação do horn aqui, nessa asa, temos um probleminha aqui. Por quê? Porque essa parte aqui ela é grossa. E mesmo isso aqui sendo comprido, você inserindo tudo aqui, ela chega aqui no limite e não dá para colocar a trava, né? Então, quando acontece isso, eu costumo fazer o seguinte. Nesse caso aqui, porque tem gente que só encaixa isso aqui, né? Corta um pedaço, passa a epóxi aqui, encaixa aqui e já era. Eu fiz isso durante muito tempo, confesso, mas teve uma vez que soltou. Soltou isso aqui, o isopor, arrancou o isopor tudo e soltou. Não derrubei o aero tudo, mas deu um sustinho. Então, depois desse ocorrido pra cá, eu tenho feito assim, ó. Eu pego, corto ele um pedaço, tá vendo? Pra ele não... Pra você encaixar tudo aqui, ele vai marcar a parte de cima, né? Então eu corto mais ou menos 1/3 da altura, né? Faço um furinho aqui, mais ou menos na metade aqui. E coloco uma varetinha aqui de 25 ou 30 milímetros. Aí eu pego e faço como eu fiz aqui já, um rasgo aqui, tá vendo? No centro do furo lá do stopper, eu faço um rasguinho aqui no limite entre a parte reta e onde começa a descer. Faço um rasguinho aqui, meio afundado, mas sem machucar do outro lado aqui, né? E também faço um rasgo aqui para a vareta encaixar. Aí ele encaixando aqui, quer ver? Olha lá. Aí vai ter mais área de contato aqui e a menor possibilidade de arrancar tudo num eventual comando aqui. Então é isso. Agora eu vou preparar vou fazer igual do outro lado e vou preparar a cola epox e vamos colar essa peça aqui em definitivo. Então, fiz a cola aqui. Confesso que a hora que eu fui encaixar ali dos dois lados, percebi que ainda estava querendo machucar o outro lado, porque ficou muito alto aqui, sabe? Aí eu peguei e cortei um pouquinho mais, então ficou bem mais rente aqui da vareta. Então você corta praticamente metade, né? Da peça inteira aqui, ó. Corte mais ou menos aí quase na metade, tá vendo? E logo em seguida, onde der aqui, você já faz o furinho de 2 milímetros para colocar a vareta para dar certo. Então é isso, vou colocar cola agora lá. Tô com um paninho aqui também para limpar o excesso. Então, pessoal, às vezes alguém pode achar que eu sou meio exagerado, né? Mas seguro morreu de velho, então vamos tentar evitar, né, de dar problema aí.
só dar uma limpadinha aqui. Verifica que não ficou torto. Vou fazer do outro lado. Então, fiz aqui dos dois lados. Esperar secar agora. Dá uma verificada aí se ele não vai entortar. Ele vai ficar bem firme. Então, depois que secar, agora vamos vir com a linkagem propriamente, né? Então, pessoal, secou aqui, ó. Ficou muito firme mesmo, tá? Em condições normais não solta nem a pau. Ficou muito bom. Praticamente eu já deixei a asa pronta, tá? Por quê? Porque a parte de fazer essa parte aqui nós já vimos, né? Entelagem, tudo. Colocação do cleves aqui nas varetas também fizemos lá na parte da linkagem da fuselagem, né? Posicionei aqui. Deixei tudo retinho aqui, já com o rádio ligado. Inclusive já está funcionando já. Sim, quando eu falei que lá, quando a gente estava regulando com o servoteste ele estava na posição máxima de ajuste. Então por isso que ele batia num canto e no outro. Já com o rádio aqui, ele não chega até a ponta lá. E você vê que já está com bastante comando, né? Então não estava certo, não precisava mexer, não precisava abrir mais não aqui as laterais, apesar que eu abri um pouquinho mais, né? Mas enfim, ficou assim também. Se você souber, para quem é iniciante aí, se você souber deixar um dual rate no seu rádio, pesquisa no YouTube a marca do seu rádio e vê lá como que se faz para configurar um dual rate. Aí você põe duas posições, tá? No aileron e também no profundor, até mesmo no leme. E aí você, que nem por exemplo aqui, ó, para iniciante eu acho que está com muito comando. Para mim tá bom, mas para o iniciante está com muito comando. Para iniciante eu deixaria mais ou menos aqui, ó. E aí depois você põe um dual rate para deixar aqui. Então você fica com duas opções, né? A hora que você sentir mais firmeza, você põe um dual rate no máximo. Para iniciante, para aprender tudo, menos comando. Senão ele fica muito agressivo assim, né? Enfim. Se você não souber ou também não tiver como, o seu rádio, sei lá, de alguma maneira você não conseguir, você também pode ajustar aqui, na altura aqui dos furinhos aqui, né? No caso aqui, quanto mais para cima você colocar aqui o cleves aqui no horn, se você colocar nesse de cima aqui, ele vai ficar com menos comando, vai ficar mais suave. Se você colocar no último de baixo, vai ficar com muito comando, muito mais do que já está aqui já. Aqui nós sempre furamos o segundo furinho, né, da ponta para dentro, no bracinho ali, é sempre no segundo furinho que eu costumo furar ali, né. Então ali é padrão, segundo furo, e aqui você pode optar também em fazer o ajuste. Menos comando para cima e mais comando para baixo. Certo? O que mais? Sim, outra coisa também, para você que é iniciante aí e não sabe, é sempre importante termos assim uma diferenciação no alto da parte de cima e da parte de baixo da asa, justamente para não perder referência em voo, né? Então nesse caso aqui, apesar de eu ter feito quadriculado branco e azul, tem aqui essas letras gigantescas aqui em vermelho, né? Então nem vai precisar colocar nada aqui para diferenciar, porque a própria letra ali já vai, né, deixar diferente aqui a parte de cima da parte de baixo da asa. Certo? O que mais? Assim, aqui agora falta entelar essa arruela do parafuso, né? Praticamente uma arruela do parafuso, acabamento aqui. Aí eu vou colocar a asa na fuselagem, vou colocar isso aqui bem centradinho, já entelado, né? Com a fuselagem, né? Tudo no meio certinho. Vou tirar o vinil que está na parte de baixo aqui e também tirar um pedaço do vinil aqui e vou colar bem centrado com ele lá com a asa já encaixada na fuselagem, certo? E falta alguma coisinha só na fuselagem lá pra gente, o spinner, né, onde colocar o ESC ali só. Praticamente é isso. Então vamos aí pro término aí da montagem. Então pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a fuselagem depois de pronta, né? Ficou assim. Ficou aqui uns 2 milímetros de distância aqui da fuselagem. A curva é bem certinho aqui.
O ESC, colei ali do cantinho, do lado de lá, pode ser do lado de cá também. Pode ser colocado com velcro também. Eu colei com um pinguinho de epóxi, mas o dia que precisar é só puxar e sai. Cabe dentro aqui uma bateria de 3S 1300 a 2200 tranquilamente, tá? Aqui o receptor ficou ali, tá provisório ele ainda, mas eu vou colocar ele com velcro preso nessa lateral aqui embaixo da mesa dos servos, e vou deixar ele colocado com o bind para cima, né? Porque na hora que precisar fazer o bind tá de fácil acesso ali, não precisa puxar ele para fora. Aqui também eu coloquei no canal 1, que é o aileron, uma extensão, facilitar para ligar a asa. E ali, ó, importantíssimo, eu coloquei as duas antenas, uma 90 graus em relação à outra, uma de pé e a outra deitada lá no furinho que tem lá embaixo na caverna. Então ficou uma para lá deitada e uma de pé aqui. Por que isso, pessoal? Pessoal iniciante aí, é importante ter essa diferenciação aí das duas, para quando o avião estiver um pouco mais longe ele não perder alcance, né? Garante que vai ter um melhor alcance, certo? Aqui na parte interna aqui, ó, fiz os furos lá, né, que só tava no vinil, recortei com estilete para saída do ar. A provável, né, provável saída da passagem de ar aqui, que entra aqui na frente e vai sair aqui atrás. Vamos ver se vai dar certo, espero que sim. Então é isso, ficou prontinho aí a fuselagem. Agora é só colocar a asa e vamos ver como é que ficou. E o nosso Star Trainer acabou ficando assim, pessoal. Pronto. Esse grafismo realmente é muito bonito. Deixou ele bem bonito mesmo o avião. Deu trabalhão, né? Como vocês viram. Por causa do grafismo mesmo. Senão teria ficado mais fácil de fazer. Tá aí o bichão. O rádio está ligado aqui, vou mostrar os comandos funcionando. E é isso, pessoal. Aero finalizado. Eu gostaria muito mesmo de agradecer a todos que acompanharam todos os vídeos aí, ou pelo menos alguns, do manual de montagem. Todos os que comentaram. E também os que não comentaram também. Gostaria de dizer também que se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no meu canal. Eu vou estar sempre fazendo agora todos os aéreos que eu for montar. Eu vou fazer vídeos. E seria muito bom ter a companhia de vocês aí no meu canal. Se inscreve lá, deixa um comentário aí, vê o que você achou do aero, da montagem. Pode deixar alguma crítica construtiva, qualquer coisa que ajude a gente a melhorar, tá bom? Agradeço a todos. Valeu, pessoal.